de volta com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, hoje discutindo esse tema tão importante, Escola Sem Partido, os reflexos, né, dessa polêmica discussão dos diversos projetos de leis que nós temos. A gente vai aqui com o professor Lemuel, nosso presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor doutor do Departamento de História. Professor, a discussão está muito boa, o pessoal inclusive elogiando, e eu pergunto para o senhor, qual a diferença entre a doutrinação e o debate político em sala de aula? A doutrinação é algo que você limita e impede, quando você fala de educação, o crescimento e o desenvolvimento crítico. Quando você doutrina, você estabelece limites para que o pensamento do aluno ele avance. Entendeu? Porque você estabelece uma regra. Você tem a religião, ela é doutrina. Então, se você não concorda com aquela doutrina, você saia. No direito, na área de vocês, tem toda uma doutrinação onde se segue rigidamente aquela ação. O debate político, ele é, acima de tudo, plural, democrático. Não se vive numa sociedade sem fazer política. A política é a única alternativa viável para se mudar um país. Não se muda um país sem a ação política. E a política ela é feita e deve ser feita em todos os espaços. O que a gente precisa diferenciar é a política enquanto campanha eleitoral, a política enquanto objeto do partido e a política enquanto ação humana. Quando o projeto Escola Sem Partido... Me permita meter aí. E a politicagem barata daqui. Exatamente. Que ainda é pior o Brasil tem. Exatamente. Verdade. Mas a política, quando você olha a política enquanto ação, enquanto mecanismo de transformação da sociedade, não tem algo mais importante do que isso, não. Então, você dizer que o professor doutrina o aluno, primeiro, você não é professor. Porque Miguel Najib e os proponentes do Escola Sem Partido, nenhum tem formação no campo da pedagogia, não. Nenhum. Nenhum dos que defendem o Escola Sem Partido tem formação na área pedagógica. Isalci Lucas, ele é dono de uma rede de colégios em Brasília, mas ele não é professor. Ele é um empresário que defende os interesses da rede privada. Então, são coisas diferentes. Dizer que a educação, a escola, é um espaço de doutrinação, é porque você quer atingir, talvez, o doutor Evaldo disse muito bem aqui em off, talvez uma meia dúzia de professores, meia dúzia, uma maneira geral de falar, que tenta aparelhar a escola em benefício do seu partido. Isso é errado. Você não está defendendo isso. Isso não, ninguém é favorável que você pegue uma estrutura pública e transforme aquilo num mecanismo que beneficie o partido A ou o partido B. Não. Isso aí não tem. Mas não precisa você botar um cartaz para dizer que isso não pode fazer, porque a LDB, a Constituição já prevê isso. O respeito aos espaços públicos. Agora, a liberdade para discutir política tem que ter, porque é o caminho que leva à transformação da sociedade. Não há outro caminho. Agora, a gente tem que saber separar, como o doutor Evaldo bem disse, o que é política do que é politicagem. Aí são coisas diferentes. Né? E a sociedade precisa estar muito bem esclarecida disso. O que nós estamos fazendo aqui para a sociedade norte-rio-grandense e bolsorense é uma discussão que envolve uma ação política. E a gente tem que fazer isso. Porque a televisão, a mídia, ela tem que servir também para formar. E o programa de vocês é um programa de formação. Verdade. Esse é o nosso maior objetivo. De certo modo, assim, fechando, nós estamos aqui doutrinando cidadania, doutrinando que as pessoas exerçam os seus direitos, conheçam e exerçam, cobrem de quem quer que seja. Nesse sentido, nós temos uma doutrina também. Na verdade, eu acho que os parlamentares, né, alguns parlamentares, eles estão confundindo o professor de verdade
contra uma ou outra pessoa vestida de professor que está ali na sala, infelizmente, tentando impor alguma ideologia aos seus alunos. Porque professor de verdade, e eu acredito que a maioria deles, eles não estão impõem. ali passando conhecimento, provocando, despertando nos alunos, nos estudantes, aquela consciência, né? Aquela criticidade que o estudante precisa, né, para se tornar realmente um cidadão, aquilo que a gente vem tratando aqui, consciente dos direitos, dos deveres, porque o ser humano é um ser político e ele precisa dessa consciência política. O ideal é até que o professor, acho que o professor, não sei se concorda comigo, ele até evitasse se posicionar em específico para fomentar ainda mais o debate. Mas trazer essa discussão, principalmente em algumas disciplinas, eu acho que é imprescindível, porque não tem como fugir da política. Você sabe, eu tenho uma luta pessoal contra a corrupção e contra políticos desonestos, mas nunca deixei de acreditar na boa política e nunca deixei de acreditar em políticos sérios que nós temos. Porque eu tenho certeza, o professor Lemuel, que tem uma linha mais sindicalista, que está batendo, inclusive, em vários políticos, em várias ideologias, mas ele também acredita em políticos sérios como eu. A gente está realmente numa situação difícil, estamos, mas não desacreditamos na política. Pois é. Professor, o senhor acredita que esse projeto de lei, esse conteúdo, ele fere algum direito do professor enquanto cidadão? Nós já até tocamos aqui na questão da liberdade de manifestação, né? Liberdade de expressão, mas o senhor acredita que fere algum direito fundamental do cidadão? Claro. Por que eu não posso publicamente dizer como eu penso? Por que eu posso, fora de sala de aula, dizer o que eu penso? Em sala de aula eu não posso dizer. Por que eu não posso dizer para o meu aluno, né, que eu tenho uma formação marxista ou positivista? Né? Por que eu não posso dizer isso? O que eu não posso, o professor não pode é chegar para o aluno e dizer: olha, eu tenho uma formação positivista, todos vocês deverão ter visão positivista. Isso aí Eu sou marxista, todos vocês devem ser marxistas. Aí você está querendo impor. Mas eu chegar para o meu aluno e dizer: olha, é o seguinte, minha ideologia é essa, minha forma de pensar é essa, milito no partido A ou partido B. Bom, vocês me conheçam, estou assim. Acabou. Pronto. Isso não quer dizer que o meu aluno tenha que ser do meu partido, ou votar no meu candidato, ou isso ou aquilo. Até porque eu não concordo que o professor chegue em sala de aula e determine aos seus alunos em qual partido ele deva votar. Não. Aí você, é o que eu disse anterior, você está aparelhando uma sala de aula para votar no partido A ou no partido B. Mas tornar público aquilo que eu penso, e quando o projeto de Escola Sem Partido proíbe a discussão política em sala de aula, ele está tirando o direito do professor, enquanto cidadão, de dizer: eu penso assim. Então, fere um princípio constitucional, que é a minha liberdade de expor o meu pensamento. Uma coisa é o professor expor o pensamento dele, a opinião, a convicção dele, e outra coisa é ele impor, né? Exato, são o coisas professor, estando na sala de aula, ele nunca deixa de ser um estudante, né? Então ele está fomentando o debate, assim como todos os outros alunos. E ele acaba aprendendo. Professor, sobre esse tema a gente teria muito mais o que conversar. Eu vou fazer uma última pergunta, e Joyce, como colocou, inevitavelmente o professor é presidente da Associação dos Docentes da UERN. Ele já deve ter estado em vários programas, eu mesmo já vi o posicionamento dele. Então a gente vai deixar para fechar essa questão da UERN, essa luta dele que ele vem implementando para o final. E dentro dessa discussão nós teremos diversas outras perguntas e participações aqui. Eu só faço uma pergunta mais pragmática, até na sua luta como sindicalista, dentro dessa sua luta associativa no sentido amplo. Há possibilidade desse projeto passar ou não no Congresso? Como é que está esse lado dessa discussão, vamos dizer assim, dentro do travamento da briga institucional do processo legislativo? Como é que está? Infelizmente há possibilidade. Primeiro, o nosso Congresso ele é muito conservador. A sociedade brasileira elegeu um Congresso, 2 anos atrás, conservador. Um Congresso onde a maioria está ligada ou ao grande empresariado, aos grandes proprietários de terra, ou
aos setores conservadores das igrejas. Porque nem toda religião tem em sua plenitude o caráter conservador. Nós temos políticos católicos e evangélicos com postura mais liberais. Mas não, esse congresso ele é eminentemente conservador. E o Escola Sem Partido, ele não é a bola da vez ainda. Porque primeiro o congresso está querendo... Está querendo criminalizar os juízes. Eu não sei nem como dizer o momento que a gente está vivendo. Tá difícil, é entregar o capital estrangeiro, é rasgar a Constituição, é atingir o judiciário. Os poderes que deveriam ser harmônicos não são não mais. se entendem. Então a gente está vendo uma crise institucional nunca vista. Né? Então esse não é o momento, pelo menos até fevereiro, do projeto de Escola Sem Partido. Eles estão segurando, né? Estão segurando porque a PEC 55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que é o que gera lucro para os banqueiros, é prioridade. Esse tema ele acaba ficando um pouco mais à margem pela conjuntura atual. Isso, mas ele virá à tona e pelo caráter conservador do nosso Congresso, nós vamos ter muita briga. Nós vamos ter que, mais uma vez, ir para a rua, denunciar a sociedade e chamar a população, pais, alunos, professores, formadores de opiniões e mostrar o mal que esse projeto de Escola Sem Partido pode trazer à educação brasileira. Mas não estranhe, porque o nosso Congresso ele é conservador, entendeu? E ele acredita que a educação do Brasil como está precisa de uma mudança. Mas a mudança não pode ser retrocesso. Qualquer mudança ela tem que ser para frente, um avanço e não retrocesso. Como é que nós estamos de tempo aí para o quadro? 2 minutos? Para finalizar o quadro, né? Para finalizar esse bloco. Então, rapidamente, né, Joyce? Nós teríamos até outros questionamentos acerca desse tema, mas nós vamos tratar agora de um ponto também bastante polêmico, né? Que foi aí a proposta, né? Do presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, doutor Cláudio Santos, que falou aí numa possível privatização da UERN. Professor, o senhor como presidente, né, do sindicato da UERN, o que é que o senhor acha sobre esse tema? Eu já me posicionei em relação a isso. Qualquer cidadão, independente da posição que ele ocupe, pode se posicionar sobre privatização. Foi o que eu dei uma entrevista na emissora TV e disse. O desembargador Cláudio Santos, ele deixou muito claro que ele é defensor do Estado mínimo. É um direito dele. E é até interessante, e ele não fez só contra a UERN, né? Isso, você tem que... Isso. O professor está sendo muito consciente. Entendeu? Ele é defensor do Estado mínimo. Então, infelizmente, a primeira instituição que ele botou foi a UERN. Depois ele colocou CAERN, Potigás, as rodovias, uma central de abastecimento de Natal e por aí. Porque ele defende o Estado mínimo. Eu defendo um Estado de bem-estar social, onde privatizar a educação e saúde é algo inaceitável. Se você quer privatizar rodovias, vamos discutir qual o benefício que traz. Se você quer debater a privatização de uma central de abastecimento, vamos debater. Eu sou contra a privatização da CAERN e digo um motivo. A CAERN, o Estado do Rio Grande do Norte, ele é responsável pelo lençol, pelo aquífero do Estado. A água é no mundo o bem mais importante hoje. Água. E nós vamos entregar a iniciativa privada? Não, porque a CAERN tem vários problemas. Questão de gestão. Por que você não resolve o problema da CAERN, ao invés de privatizar? Aí coloca a UERN. Nós já mostramos os números. Quanto é que a UERN custa ao Estado? Menos de 2,8%. Onde é que 2,8% vai resolver o problema da crise financeira do Estado? A semana passada nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores o lançamento da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN. Estava lá a senhora Rosalba Serlino, ex-governadora, e eu coloquei um dado. A dívida ativa do Estado é de 6 bilhões e 100 milhões. Ou seja, empresários que devem ao Estado do Rio Grande do Norte. 6,1 bilhões. Quando foi quinta-feira, terça agora, o Tribunal de Contas do Estado apresentou o relatório e mostrou exatamente esse número. Sabe quanto o Estado do Rio Grande do Norte recebeu dessa dívida de 6,1 bilhões?
menos de 0,4%. Ora, por que o Estado, ao invés de pensar em privatizar uma universidade pública que tem serviço prestado para o Estado, não cobra aos seus devedores? Porque 6,1 bilhões já dava para tirar o Estado da crise. Então, o Estado tem de onde tirar. Não é privatizando a UERN. E nós estamos trabalhando, sim, em Câmara de Vereadores, estamos viajando às cidades do interior para fazer uma grande frente e mostrar que a UERN não será privatizada. Respeito a posição dos que defendem o Estado mínimo, como o desembargador Paulo Santos, mas nós vamos lutar para que a UERN não seja, em hipótese alguma, privatizada. Já basta os ataques que nós sofremos. Como, por exemplo, redução do custeio, redução do investimento e atraso nos salários, que é mais sagrado ainda. Nós, professores da UERN, estamos com o salário atrasado e a nossa universidade sem o devido investimento para que ela funcione e aconteça. É difícil essa posição, realmente eu até externei a época, né, o professor Lemuel acompanhou, eu evidentemente acompanhei a comitiva do presidente quando esteve aqui, eu sou diretor do fórum, expliquei, conversei com o professor Lemuel, conversei com o Elineuto, conversei com o presidente do DCE, né, e evidentemente tenho o meu interesse direto, porque eu sou professor e respeito o posicionamento, mas não concordei, tem muito serviço prestado. Eu acho que nós temos realmente outras alternativas e pensar na alternativa mais simples nunca é realmente a solução. Eu até concordo com o desembargador que tem alguns setores que talvez precisariam. O Estado realmente está muito grande, o Estado tem que mexer, inclusive, muito nessa cultura de cargos comissionados. Esse toque que o professor Lemuel também eu gosto, a questão de ir atrás dos devedores, mas enfim, é uma situação realmente lamentável. E eu, como professor da UERN, já desde o ano de 2000, eu quase não vi investimento. Para ser sincero, eu quase não vi. Nós poderíamos até avançado aí e ter dado mais retorno. E se nós avançamos, é justamente por causa de bons gestores que nós tivemos. Mas enfim, professor Lemuel, o senhor tem um papo bom, desenrolado, conversa, né, técnico ao mesmo tempo, fala simples. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo. Inclusive, eu quero convidá-lo para a gente discutir outros temas, né? Esses dois temas, né, ainda não tratamos de um tema, só o final é que seria impossível a gente não tocar nessa questão da UERN nesse momento. Seria impossível. Mas nós vamos convidar o professor para voltar aqui ao programa para tratar de outros temas, porque realmente o professor domina os bens, fala bem e a gente tem que fomentar essas discussões. Professor, muito obrigado. Obrigada, professor, pela sua participação, pela sua contribuição aqui ao programa Cidadania. Como o professor falou, nós deixamos já o convite para que o senhor retorne aqui ao programa para conversar conosco sobre outros temas. Eu fico à vontade e agradeço e até outra oportunidade. Com certeza. Obrigada, professor. O Cidadania vai para um breve intervalo e na volta nós teremos o nosso professor Fábio Hunter dando dicas para os concursos públicos. Então você que é concurseiro não pode sair daí. O Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, volta já.